um tempo de não abundância. É o contrário de abundância. Deserto. Acho que a melhor definição de deserto é quando os nossos pontos de apoio nos são cerceados, nos são tirados. Deserto. Um longo desemprego. Deserto. Uma crise familiar. Deserto. Alguém que morreu, que era importante, era um ponto de apoio para a gente. Deserto. Tudo são desertos, sabe? É um período que quebra um laço de confiança entre um casamento. É um deserto. Uma traição. Fatalmente entramos num deserto. Um não cumprimento com uma palavra que perde a confiança. Entramos num deserto. O empregado que chega atrasado todo dia é chamado a atenção e continua e faz corpo mole e é mandado embora. Um deserto que eles colocou. Esses são os desertos pelo qual a gente se coloca como agente. Óbvio que nesse caso, a semeadura, como diz o texto bíblico, é cruel, sabe? A lei da semeadura é cruel. Que nós estamos falando de probabilidade. A gente planta, a gente colhe as consequências. Se mentimos, colhemos as consequências. Se traímos, colhemos as consequências. Para esse deserto, na qual nós somos agentes, nós temos uma solução. Temos sim. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a graça de Deus nos ensina muitas vezes a pedir perdão. A graça de Deus nos ensina a perdoar. A graça de Deus, que é esse ambiente de segundas chances que a gente falou aqui na ceia, nos ensina que há a possibilidade de um novo começo. Então, é a ação de ir atrás e tentar reatar a aliança que foi quebrada. Segundo lugar, é ter o tempo como aliado. É entender que para se reconquistarem as pontes que se quebraram, muitas vezes se leva tempo. Então, ajustar expectativas faz com que as frustrações elas sejam menores. Em terceiro lugar, é entender que não adianta falar, pedir perdão, tentar refazer as alianças, se as ações a partir daquele momento não condizem com a nossa fala. Então as ações têm que chancelar esse novo momento, que esse ambiente de segundas chances pode ter criado para que se refaça alguma coisa. Mas eu tenho que te falar a verdade. Há possibilidade de mudanças sim e de transformações para esse deserto em que nós somos os agentes. Mas eu não posso te enganar. Aquele que foi lesado também tem a escolha de romper a aliança. Também tem. Aquele que foi lesado tem também a escolha de se afastar. Não é o que ninguém deseja, mas pode acontecer. Mas existe também um outro deserto, um deserto que a própria existência humana nos coloca. Porque a vida é feita disso. A geografia já nos fala. Existem oásis, existem desertos, existem rios, existe aridez. E é esse deserto que até o próprio autor de Eclesiastes, Salomão, no capítulo 3, vai falar. A vida é feita de ciclos. Existe tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de construir e tempo de destruir. A vida é feita de ciclos. Ou seja, o fato é, os desertos como paisagens ontológicas, como expectativas existenciais, eles estão aí para serem vividos. Pode ser que num lugar da nossa vida a gente esteja experimentando um oásis, mas numa outra área da vida um deserto. E o que muitas vezes nós fazemos é sucumbir o oásis que Deus nos dá num lugar, em detrimento ao deserto que nós estamos vivendo para o outro. E nós fazemos que com a nossa vida, ao invés de ela ficar com várias cores, ela fica monocromática, preto e branco, porque nós significamos a nossa existência à luz de um deserto, de uma área da nossa vida que nós estamos passando. E o resto se torna deserto. E a comida se torna amarga, o resto se torna sem sabor. De fato, existem desertos que a própria existência humana nos coloca. E mais cedo ou mais tarde,
a gente vai passar por ela se não é que nós não estamos passando nesse momento. Estou falando de um deserto que o próprio Deus, que a própria existência humana nos leva para lá, ou nos permite ir. Eu chamaria esse deserto da sala de aula de Deus. Porque existe uma condição que só é forjada no deserto, que nos leva a um outro lugar. Existe um sentido pedagógico nesse tipo de deserto. Esses desertos nos formam. Muitas vezes quebram o nosso orgulho e são instrumentos de Deus para nos levar para um outro nível. Eu mesmo, ontem eu estava indo para um discipulado, eu e o Rômulo, e a gente estava falando, cara, o que a gente passa aqui, e hoje eu estou pregando para mim. Porque realmente são 5 anos que a gente luta aqui, gente. Claro que é uma bênção, é maravilhoso. Mas muitas vezes, assim, várias frustrações, passado para trás muitas vezes, e as dificuldades e tudo mais. E eu falei para o Rômulo, cara, é Deus nos forjando para algo. Eu tenho certeza absoluta que Deus está nos ensinando a implantar a igreja. E outra coisa, a gente tem autoridade no lugar de dor, não tem não? Pelo que a gente passa, uma coisa é a pessoa que perdeu um pai chegar e falar assim para outra, pô, que Deus te abençoe, Deus te conforte agora. O cara que acabou de perder um pai vai num cemitério, eu sei o que você está passando, cara. Parece que a gente tem misericórdia ali, porque a miséria de coração se junta. Misericórdia. E eu entendo que desertos da nossa vida nos dão autoridade, seja social ou espiritual, para irmos no nível que Deus quer nos colocar. Isso é extremamente importante. Muitas vezes esses desertos servem para quebrar o nosso orgulho. E eles são esse instrumento de Deus para nos levar para um outro nível. Você está passando por um deserto? Talvez alguma área da sua vida esteja passando, ou ela toda. E aí a segunda pergunta que você tem que fazer é: quem é o agente desse deserto? É você ou Deus? Ou as circunstâncias? Se é você, cabe esperar o tempo. Se é você, cabe se humilhar. Se é você, cabe contar com a graça de Deus e o perdão. E ajustar as expectativas para ter menos frustração e lutar até o último suspiro. Mas cabe, ajuste a expectativa. Agora, se o seu deserto tem como agente Deus, você tem que saber olhar com o olhar certo. Existe algo que você possa fazer para aproveitar esse deserto e estar no centro do projeto de Deus para a sua vida. Não desperdice um deserto. Sabe, esse tipo de deserto é paradoxalmente uma bênção. Esse tipo de deserto tem propósito, tem disciplina, tem refinamento, tem aprendizado. Esse tipo de deserto transforma meninos em homens, plebeus em reis, homens comuns em transformadores de realidade. Pois só no deserto experimentamos o sobrenatural. Gente, olha só vive milagre quem está na escassez. O milagre na normalidade da vida não é necessário. Faltou comida, Deus manda. Viveu milagre, porque se tivesse comida não precisa. Vai para a África para tu ver. Quanta gente escuta de missionários na África falando, o cara ressuscitou. Ali, tem um lugar lá, em algum lugar, essa escassez fica clara e Deus se manifesta. Nas periferias, a mesma coisa. Eu, antes de pastorear a nossa igreja, eu, meu irmão e mais alguns amigos, a gente começou uma igreja, que é a Igreja Batista dos Bancários hoje, dentro de uma comunidade sem terra. Quantos milagres nós vimos lá? Lugar de escassez gera milagre. Lugar de escassez gera milagre. Sabe qual é um problema muitas vezes da gente que está passando por milagre, por um deserto? É que a gente não consegue dar nome para o deserto. A gente não consegue dar nome da nossa escassez. Ah, pastor, eu estou tão desanimado, eu não consigo nem levantar da cama. Isso é febre, isso é sintoma, isso não é causa. Por quê? Você consegue dar nome? Só existe cura quando a gente se vê doente a algo. Aí a gente consegue tratar. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para nada. Peraí, não. Isso não é o nome do deserto. Isso é sintoma. Isso não é causa. Por que você não tem dinheiro? Talvez por causa de uma relação errada com o dinheiro.
por causa de uma relação errada com as pessoas, por causa de uma relação errada a respeito de si, uma autovisualização errada, colocando o olho em si. Ah, pastor, sabe, eu não consigo fazer a minha família feliz. Espera, não, essa é a causa, essa não é a causa, essa é a febre. Por quê? Talvez por uma relação errada com a sua família anterior. Você nunca soube o que é família, você nunca soube o que é respeitar em amor. Você consegue dar um nome para o seu deserto? E aí, depois de falar sobre isso, nós vamos acessar os textos. Salmo capítulo 63, mas eu preciso te mostrar um salmo de Davi, que estava vivendo um momento muito peculiar. Davi estava literalmente no deserto. Davi estava no deserto da Judéia, e ele estava como fugitivo no deserto da Judéia. Sabe de quem ele fugia? Ele fugia do seu filho, Absalão. O seu filho queria caçá-lo para matá-lo. Agora você imagina, uma coisa é viver o deserto fora. As seivas de vida fora sendo cerceadas, a aridez por fora sendo cerceada. Agora uma coisa é viver no deserto existencial. Esse era o deserto de Davi. Era um deserto que vinha de dentro para fora, que doía a alma, porque era o filho dele que queria matá-lo para tomar o rei, para tomar o reinado. Ou seja, a coisa estava muito ruim para Davi. E nesse ambiente, Davi produz esse salmo. Olha o salmo que o cara produziu nesse ambiente. Versículo 1, Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o seu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. E te bendirei enquanto viver. E em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Eu me alegrarei em Deus, ele está falando. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas as bocas do mentiroso serão tapadas. Você consegue perceber a aparente incongruência com a fala de Davi e o momento que ele está vivendo? Você consegue perceber o descompasso da realidade que ele vivia do deserto de fora e o que se passava dentro dele? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Não é esquisito? Como que Davi consegue esse tipo de coisa? Porque provavelmente se fosse eu e você aqui, nesse deserto, a gente estaria perguntando para Deus, por que você permitiu isso comigo? O que eu te fiz para você não gostar de mim? Onde você está nesse momento? Mas Davi aqui está vivendo um regozijo diante de Deus, um regozijo, uma alegria, uma fonte de água viva, mesmo que do lado de fora não tenha água, esteja seco. Davi encontrou abrigo no deserto, encontrou sustento no deserto. Davi soube florescer no deserto. Mas como isso? O Salmo 63, eu queria muito que você entendesse isso, que você guardasse isso no seu coração. O Salmo 63 revela que felicidade é ressignificação e não circunstancialização. Não sei nem se existe essa palavra. Eu vou repetir. Felicidade é ressignificação e não circunstancialização, ou seja, não está num ponto da história. Porque se a gente depender, a gente geralmente vive assim, a gente não vive tudo mal na vida, nem tudo bem na vida, é ou não é? Tá legal aqui, mas tem um negócio para se ajustar ali. Aqui tá bacana, é muito difícil assim, quando tá tudo bem, tu acorda assim, tá tudo bem, o sol nasceu para fazer, ih, rapaz, vai acontecer alguma coisa, tem alguma coisa estranha, não é? Então, gente, se a gente esperar
que a circunstância dite o que é ser feliz, nós não vamos ter tempo para ser feliz. Nós não vamos conseguir ser feliz. Não espere ficar tudo bem para ser feliz, porque você vai ter muito pouco tempo de felicidade, e se tiver algum tempo de felicidade. Mesmo Davi estando a passar por um deserto não planejado, mesmo Davi estando a passar por um momento contraditório, Deus nos ensina como florescer no deserto através do que Davi escreveu. E a primeira coisa que eu destaco aqui é que para florescer no deserto, você precisa vigiar o santuário do seu coração. Para florescer no deserto, você precisa vigiar o santuário do seu coração. Olha o versículo 2. Diz assim, ó, Davi falando para Deus, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Agora pensa comigo, olha o que Davi está falando, quero contemplar-te no santuário. O cara está no deserto, pô. Não existe santuário, não existe templo no deserto. Que tipo de santuário que Davi está falando? Porque no deserto só existe abandono. No deserto só existe aridez, só existe solidão. De que santuário Davi se referia se ele está no meio do deserto? Davi fala claramente aqui no santuário que havia no seu próprio coração. E isso, gente, é de extrema importância. Isso aqui me faz pensar sobre como nós temos que ter cuidado daquilo que deixamos entrar no nosso coração e fazer morada. Você lembra das palavras de Salomão? Salomão falou assim, sobre tudo do que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Por quê que você tem que guardar sobre tudo o seu coração? Porque a tua vida encontra a fonte no coração. O que você deixa entrar no seu coração é do que você vai se alimentar. Então a gente não tem como dizer não a que a aridez chegue, que o deserto chegue. Agora a gente tem como dizer não para o que vai entrar no coração. Você percebe que o senso de felicidade é de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que eu falo que felicidade tem a ver com ressignificação e não com circunstancialização. É boa para você botar isso no Instagram e tirar uma ideia, uma onda de intelectual. Não sei nem se existe isso. Porque toda vez que a circunstância dito que tem dentro, nós criamos altares que nos destroem. Que nos destroem. Isso aqui é de extrema importância. Davi, quando diz, eu te busco no teu santuário, ele está dizendo, no meu coração há um santuário erigido para ti. No meu coração há um trono onde tu sentas e reinas. E olha o que Davi tinha toda a razão para estar cheio de ódio. Ele estava sendo perseguido pelo seu filho para matá-lo. Ele estava foragido no deserto. Os seus amigos que estavam militando junto com ele o traíram e foram para o seu filho. Ele tinha tudo para ter ódio no seu coração, mas o que havia no coração de Davi? O que havia no coração de Davi era um santuário de adoração ao Senhor. Davi se reergueu porque tinha um santuário edificado no coração e foi nesse santuário que ele encontrou graça e benignidade do Senhor e foi ali que ele encontrou força. Aqui é o ponto central, gente. Florescer no deserto tem a ver com o que permitimos em nós habitar. Vou repetir, florescer no deserto tem a ver com o que permitimos em nós habitar. É escolha, pessoal, é ressignificação e não circunstancialização. É se permitir criar os altares certos. Davi escolheu, no altar no meu coração, eu levanto honras ao Rei dos Reis, o Deus poderoso na guerra, o Deus forte e vitorioso. Foi o próprio Davi que escreveu, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Glória a Deus! A minha pergunta é, você precisa seja sincero consigo mesmo. Se você fizesse uma análise do que habita no seu coração hoje,
Se você visse o seu coração como um santuário, ele seria santuário do quê? O que possui o seu coração hoje? O que possui? Do que você se alimenta hoje? Certa vez um pastor de uma igreja, pastoreava a igreja há 23 anos, liga para o seu colega e fala assim, eu preciso conversar com você, eu preciso desabafar. E ele começou a falar assim, você não vai acreditar o que aconteceu, eu acabei de voltar de férias. E nas férias, a igreja fez uma reunião com os membros e decidiram que iam me mandar embora. 23 anos de ministério. Mandaram ele embora e ele estava bufando com aquilo. E lógico, ele estava botando para fora com outro pastor. E ele falou, eu vou processar, e não sei o que lá. E depois que falou 2 horas, aquele pastor amigo escutou e perguntou, meu amigo, é compreensível o seu ódio e sua raiva. E aí ele fez a pergunta, mas o que você pretende levar no seu coração daqui para frente? Sobretudo, o que se deve guardar. Guarde o quê? O seu coração. Não é o que quer entrar no coração que contamina, mas o que se deixa entrar. Vou repetir. Não é o que quer entrar no coração que contamina, mas o que se deixa entrar. Pode ser deserto fora, mas aqui dentro é o oásis do Senhor. É isso. Não é circunstancialização, é ressignificação. A felicidade não tem a ver com a circunstância, mas como se ressignifica. Tudo vai depender do altar para quem você vai levantar no seu coração. Se você levantar um altar de ódio no coração, o ódio será seu modus operandi. Se você levantar um altar de rancor no seu coração, o rancor será seu modus operandi. Se você levantar um altar de mágoa no seu coração, a mágoa será o seu modus operandi. A pergunta que eu te faço é, o que é que você vai escolher para carregar no peito? Davi conseguiu no deserto florescer por causa daquilo que ele decidiu carregar no seu coração. Agora o Senhor pergunta para mim e para você hoje, essa manhã, o teu coração é tempo do quê? De ódio? De preconceito? De indiferença? De inveja? De prepotência? Se sim, você está no deserto e vai construir morada nesse deserto e não vai usá-lo para florescer. Sobretudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração. Sabe, Davi tinha razão para estar frustrado, ele tinha razão para estar decepcionado, mas o que ele fez, escutem, olhem para mim, o que Davi fez? Ele abriu mão da razão. Tem gente que prefere ter razão e viver no deserto do que ressignificar aquilo que foi feito e poder viver no oásis. Deus te chama para o oásis hoje. Davi resolveu abrir mão, resolveu levantar um santuário de adoração ao Senhor no seu peito, e foi nesse santuário de adoração a Deus no seu peito que ele se alimentou no deserto. Porque no deserto a gente não se alimenta pelo que está fora, a gente só tem um alimento no deserto, o que a gente produz aqui, ó. É aqui dentro. É aqui dentro. Se aqui não tem um santuário, se o oásis não está no peito, nós fazemos morada no deserto e assim sucumbimos ao invés de florescer. Então deixa o Espírito Santo de Deus te tocar hoje. Hoje é dia de decidir o que vai entrar no seu peito, pois do que você se alimenta é o que vai gerar fonte de vida ou morte, de abundância ou escassez. Deus te chamou hoje para erigir o deserto externo com abundância de vida no altar do seu coração, porque Ele é a fonte de toda a vida. Toda a vida. Se você tiver que perdoar, perdoe. Se você tiver que abrir mão para ter paz, abra mão. Porque o santuário do coração é o que nos mantém de pé nesse deserto. E o santuário da adoração ao Senhor nos fará florescer nesse deserto. E em segundo lugar,
para florescer no deserto, se refugie nas asas de Deus. Olha o que diz no versículo 7. Pois és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. Olha o que Davi está falando. Pois és a minha ajuda, canto de alegria às sombras das suas asas. Quando fala em asas e em aves, eu me lembro de duas figuras de Deus que foram trabalhadas no texto sagrado. A primeira é Deus como águia e a segunda é Deus como galinha. Inclusive tem um texto muito famoso sobre águia e galinha aí. E o fato da águia, a águia tem uma característica muito interessante. Você vai perceber como que ela cria os seus filhotes para a vida. Ela cria os seus filhotes para serem autônomos. Porque sabe que nisso tem a ver a vida dos filhotes. É a autonomia e o crescimento que eles podem ter de forma individual. A águia, apesar de estar no topo da cadeia alimentar, ela coloca os seus ninhos lá em cima, onde nenhum predador pode ir. Mas chega um determinado momento da vida que ela precisa ensinar os seus filhotes a voar. Sabe como a águia faz? Ela pega um filhotinho e bota aqui, ó. E ela vai no penhasco mais profundo, e ela tá voando com o filhotinho, daqui a pouco ela faz assim, ó, e joga. É na marra, meu irmão. O deserto é na marra. E o filhotinho tá lá tentando se debater, tá tentando voar, tá tentando fazer o negócio acontecer. Mas presta atenção nisso. A águia vai no penhasco junto com o filhote caindo. Ela vai olhando pro lado, vendo, meu filho vai conseguir? Será que vai dar certo? Daí o que acontece depois disso é que se o filho não conseguir voar, ou seja, se ele não conseguir a autonomia, porque se aprende, gente, se aprende na casca, meu irmão, na marra. É assim que a gente aprende. Herdeiro geralmente perde coisa, é ou não é? Perde. O cara que ganhou na loteria, o cara perde dinheiro. Os caras geralmente morrem até. O nego rouba, ou o cara veste mal, faz um monte de besteira com aquele negócio. Sabe por quê? Porque a riqueza tem a ver com como nós construímos, não com o que a gente alcançou. Senão a gente não consegue sustentar. E a gente constrói, essa é a ferramenta de Deus. A águia nos mostra que a autonomia é gerada quando o nosso pai nos lança de um despenhadeiro. E ele vai em direção a gente tentando bater a asa, não vai dar, sabe o que ele faz? Ele vai debaixo da pequenininha e pega aqui a águiazinha pequena e leva de novo. Fala, calma, não é o momento. Mas ele não deixa, nunca vi na história uma águia que morreu porque a mãe não pegou. Nunca vi. E olha essa figura. Vê se não é isso que eu estou explicando aqui. Deuteronômio capítulo 32 diz assim, no versículo 11. Como a águia, isso é Deus falando para Israel, a gente. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende a asa para apanhá-los, levando-os sobre ela. Assim é o Senhor, que não nos deixa morrer. É bonito demais isso aqui, não é, gente? É assim que Deus faz, nos levando ao deserto, nos precipitando num penhasco, como uma águia leva os seus filhotes. É como quem diz, você vai aprender fazendo, você vai criar caminhos onde não há caminhos, você não vai aproveitar a construção alheia, você vai ser o desbravador. Deus nos pega pelas suas asas e joga lá no alto. E é claro que quando nós, como filhotes, somos jogados no precipício, e tem gente que talvez esteja nesse lugar agora, quando nós somos jogados no precipício, o que sentimos no primeiro momento é abandono. O que sentimos no primeiro momento é a sensação de traição. Ah, parece que meu pai está me matando. Não, teu pai está te ensinando a voar. Ah, o meu pai me abandonou. Não, o teu pai está te capacitando para você ser o melhor e mais forte. Deus faz exatamente assim conosco. Essa sensação de abandono, de desamparo não cabe. Deus é pai e o pai não abandona os seus filhos. Deus está te preparando para alguma coisa maior. Deus está fazendo ganhar músculos para você estar preparando para o que Ele vai te dar. Deus te lançou no ar porque Ele quer te levar longe. Mas antes você precisa aprender a voar. Se somos filhos, a primeira coisa que Ele nos faz é nos ensinar a proatividade e a autonomia, a capacidade de agir, e para isso Ele nos joga do precipício, Ele nos leva ao deserto.
Ei, não chame de abandono o que é amor e a confiança de Deus na sua vida. E isso que você chama de abandono, Ele chama de preparo. Quando falo sobre asas e animais, eu também lembro não só da águia, mas eu lembro da galinha. E aí, a grande figura é o próprio Jesus falando para a gente lá em Israel, né? Em Jerusalém, olhando de cima. Versículo 37 do capítulo 23 de Mateus, ele fala assim: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, os meus filhinhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Essa figura maternal de proteção. Outro dia eu estava vendo um filmezinho desses de internet, de Reels, e daí era assim, era uma plantação e tinha um daqueles caminhões, aquelas colheitadeiras, sabe, aqueles caminhão bem grandão para colher, e a galinha vinha com os pintinhos assim, os pintinhos vinham atrás assim, a galinha vinha, os pintinhos vinham atrás. Daqui a pouco vinha a colheitadeira, aquele caminhãozão do outro lado assim. Aí ele vinha, o caminhãozão, estava vendo a galinha, os pintinhos, estava vendo. Mas ele continuou até o limite. Aí a galinha viu que não ia dar para passar. Eles iam ser atropelados. Sabe o que a galinha fez? Ela abriu as asas assim, na frente da colheitadeira e falou: daqui tu não passa. Abriu as asas assim e falou assim: os meus filhinhos vão ficar protegidos, porque eu vou dar proteção. Aí o caminhãozão parou, os pintinhos passaram, daqui a pouco ela fechou a asa e falou assim: agora você pode passar, pode ir, tudo bem. É essa mesma figura, sabe? Esse é o Senhor da vida, sabe? Ele é amor, Ele é proteção. Versículo 7 que acabamos de ler de Salmo 63, porque és a minha proteção, cantos de alegria à sombra das tuas asas. Deus está dizendo, eu estou no deserto, Davi está dizendo, perdão, eu estou no deserto, eu fui traído, meu filho me quer matar, mas por uma razão eu canto porque estou debaixo das asas do Senhor. Ele é quem me dá autonomia, Ele quer meu crescimento, Ele me joga de um precipício, mas Ele é quem se coloca na frente de quem for para me proteger e não me deixa morrer. Se esse deserto é para nos forjar, Deus também nos garante, nada disso é para a morte, eu sou sua proteção, Ele vai nos dar vitória. Você não vai morrer, você não foi abandonado por Deus. Se Ele ainda não entrou com providência, Ele sabe que você pode suportar, Ele sabe o que está fazendo, e Ele te garante que está abrindo as suas asas no meio do deserto para te proteger. Deserto é um símbolo humano. No reino vegetal, isso não faz sentido. Para as plantas, existe um deserto que não é deserto de fato, são as estações. Por exemplo, primavera. Primavera é o lugar onde as plantas florescem. Verão é o lugar onde elas frutificam. Outono é o momento de se desnudar. Inverno é um momento de deserto. O inverno é um momento de deserto para as plantas. Sabe, gente, mas tem uma árvore que eu podia apelidar de Davi. Eu queria botar o seu nome nessa árvore hoje, se fosse assim o caso. Essa árvore, no reino vegetal, ela tem a capacidade de florescer quando ninguém floresce. O nome dela é ipê, o ipê. No inverno, todas as árvores estão peladas, estão desnudas, e o ipê é como se fosse a resiliência da vida, dizendo assim: eu vou florescer no inverno, independente da estação e da aridez fora, dentro de mim existe seiva de vida, e eu vou ser um insurreitor da vida, um insurreitor da esperança. Eu gosto muito de um filósofo, e teólogo também, Rubem Alves. E ele escreveu 3 contos a respeito do ipê. Eu recortei algumas páginas para a gente, partezinhas. Ele diz assim: os ipês se alegram em fazer as coisas ao contrário. As outras árvores
fazem o que é normal. Abrem-se para o amor na primavera, quando o clima é ameno, e o verão está para chegar com o seu calor, com as suas chuvas. O ipê, entretanto, abre-se ao amor justo quando o inverno chega. O ipê floresce no inverno. O inverno de fora, não lhe importa. O seu era um ritmo diferente. O ritmo das estações que havia dentro. Olha aqui o altar no coração. Olha o altar no coração aqui. O ritmo das estações que havia dentro. Se era inverno do lado de fora, era primavera lá dentro dele. E os seus botões eram um testemunho da teimosia da vida. As florescências do inverno eu acho mais bonitas que as florescências da primavera. As florescências da primavera, eu peço para que vocês prestem atenção nisso. As florescências da primavera são por causa de. As florescências do outono, do inverno, são a despeito de. A pergunta que eu te faço é: você floresce por causa de ou a despeito de? Tem gente que prefere as flores do inverno, da primavera. Eu prefiro as do inverno. As da primavera são apenas o fluxo normal. As do inverno refletem a graça de Deus se renovando e um caráter sendo forjado em nós. Ei, IP! Deus nos chamou para ser IP. Como Davi, no inverno, no deserto, guardamos o nosso coração e apresentamos um altar diante do Senhor. E enquanto isso, nos refugiamos em suas asas, sabendo que Ele está nos preparando para algo maior. Ele tem o melhor para nós. E no nome de Jesus, Deus te fala hoje: é tempo de florescer no deserto. Está na hora de ser a despeito de, e não por causa de. Mas está na hora de fazer do nosso coração um altar de adoração ao Senhor. Só é verão quando o Deus de toda luz nos faz ressignificar a aridez de fora, mas dentro a luz, a amor, a calor, a paixão, a rios de água viva, que é o cheiro das águas, brotarão e florescerão como planta nova. Qual é a estação da sua vida? Que hoje você seja um grande IP. Eu floresço não por circunstancialidades, mas por ressignificação. Se Ele é o meu Deus, tudo posso nele que me fortalece. Ele é o Senhor, Ele é o centro de tudo. Você está aqui essa manhã e você quer começar uma vida nova com Jesus? Agora é o seu momento. É o seu momento de começar no deserto a florescer. Você quer começar uma vida nova com Jesus? Feche seus olhos nesse momento e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida, muda a minha história, entra no meu coração, faz tudo de novo, Deus. Eu me entrego a Ti. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Você continuou de olho fechado, cabeça baixada. Você orou comigo, levanta sua mão lá no alto agora, levanta. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, eu estou vendo você. 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 Mais alguém aqui? Mais alguém aqui hoje, dizendo sim para Jesus? Mais alguém aqui hoje falando: eu escolho florescer em Cristo. Levante sua mão onde você estiver. Aonde? Deus abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Se você hoje está voltando para os caminhos do Senhor, tem vivido em aridez que está longe de Deus, mas hoje o Senhor te chama para voltar para os caminhos dEle. Levante sua mão dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando. Levante sua mão onde você estiver. Deus abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Mais alguém nessa condição? Deus abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui nessa condição hoje, dizendo sim para Jesus?
Todos que levantaram suas mãos, levantem mais uma vez lá no alto. Eu quero orar com você. Levante bem alto, isso. Levante bem alto. Bem alto, isso. Levante bem alto. Isso, glória a Deus. Fique com a mão lá em cima. Eu quero orar com você. Isso. Tem também pessoas lá atrás. Isso. Temos ali. Me ajuda abraçando. Obrigado, gente. Sei que hoje está mais difícil, temos outra pessoa. A gente não tem como chegar a você, mas a gente queria dar um abraço em você. Você que levantou sua mão, você está com a mão de pé? Só fica de pé no seu lugar, só para que a gente identifique e dê um abraço em você. Isso. É momento de florescer, gente. Isso, pessoas já chegaram, tem as pessoas lá de trás também. A gente só quer dar um abraço em você. Eu estou terminando. Eu sei, já está na hora. Deixa eu falar com você aqui, olha para cá. Vocês aqui, ó, gente, nossa igreja, tem gente aqui essa manhã hoje que precisa escolher ressignificar o altar de dentro para fazer florescer. Tem gente aqui hoje que precisa escolher confiar no Senhor e entender que Ele quer o nosso bem. Se você hoje está passando por um deserto, mas você quer entregar esse deserto hoje nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, que eu seja um IP nesse deserto, que eu floresça nesse deserto, fique de pé no seu lugar agora, nós vamos orar. Dizendo assim: eu estou aqui, eu opto por florescer, eu opto por entregar, eu opto por deixar entrar o que tem que ser entrado no meu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, nós entregamos, Senhor, os nossos desertos a Ti. E nós falamos como Davi falou, Senhor: oh Deus, Tu és o meu Deus, nós Te buscamos intensamente. A fonte de água não está nas circunstâncias, mas está em Ti. É em Ti que somos irrigados. Te peço por cada deserto aqui, Senhor, representado. E eu venho te pedir, Senhor, que ao cheiro das águas faça brotar vida. Ó Senhor, nós precisamos da Tua atuação, Senhor. Nós precisamos tanto da Sua mão. Ó Jesus, vem, Senhor, sobre nós, Senhor. Ressignifica o altar do nosso coração, Senhor. Ele é Teu, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos lapidados e laboreados por Ti, e assim aceitarmos também. Mas eu venho te pedir também presteza, Senhor. Vem rápido, Senhor. Vem rápido, Senhor. Vem rápido, nos leva a um oásis, nós te pedimos isso. Eu te peço, Senhor, por cada mão levantada aqui hoje, que disse sim para o Senhor, no nome de Jesus. Ajuda-nos a consolidar esse povo em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos expressão de quem Tu és para eles. E que o amor de Cristo, a comunhão com o Senhor e as consolações do Espírito Santo estejam com a gente. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o Seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, gente. Vamos cantar. Deus de milagres. Deus abençoe, gente.